Bom, gente, vamos lá então, 8 e 5, vamos iniciar porque para gente não se estender muito, né? Bom, primeiro, prazer em revê-los, espero que vocês estejam bem, né? Que vocês e família encontram-se bem, com saúde e que logo logo a gente termina essa fase difícil aí não só de nossas vidas, né, mas da história da humanidade, se Deus quiser, né? Eu já estou gravando, ok? Tá bom? A gente precisa disponibilizar esse material para os demais colegas, então eu já iniciei a gravação. Quem é esse cantinho da Vicky? Quem é? Tem o Kaique, o Felipe Soares, o Antônio. Quem é o cantinho da Vicky? É o Kaique? Será? Escrevam aí, gente. Oi, professor, é o perfil da minha irmã. Ah, Ignora. é o Kaique que tá falando? Não, é o Matheus. Ô, Matheus, É, beleza. é minha irmã que modificou isso aqui. Não, tranquilo, Matheus. Beleza, beleza. Só deixa eu anotar aqui, porque eu faço o controle de quem tá assistindo as aulas síncronas, porque acho que foi até sugestão de um dos colegas de vocês eu atribuir pontos positivos aí para quem está assistindo as aulas síncronas, né? Bom, gente, então é assim. Hoje é o nosso último dia de aula, ok? É a nossa última aula síncrona. Eu sei que vocês, por estarem terminando o curso, por estarem se formando, vocês devem ter aí algumas demandas aí também das atividades do TCC. Vocês devem ter aí demandas aí da disciplina do professor André, que eu estou vendo ele postar no grupo, né? O professor André e o professor Almir. E é claro que tem aí as nossas demandas para a gente finalizar, né? Então é assim, hoje estava previsto a entrega daquela atividade 5, que era a atividade de CEP, de Controle Estatístico de Processo. Então, alguns colegas de vocês me mandaram mensagem, disseram que estava com dificuldade para fazer, e então eu estendi o prazo dessa atividade para segunda-feira que vem. Ou desculpa, para sexta agora, dia 30, ok? Até 23h59 de sexta-feira agora, dia 30. E o que nós vamos conversar hoje, eu vou pedir uma outra atividade, que será a atividade 6, para ser entregue na segunda-feira que vem. Impreterivelmente, por quê, gente? Porque segunda-feira que vem é dia 2, né? E dia 9 nós precisamos entregar. Dia 4, desculpa, dia 4 de novembro é a data para nós entregarmos as notas, tá bom? Então, recapitulando, atividade 5, que é a atividade do CEP, a data de entrega eu postergo para sexta-feira agora, dia 30, ok? E atividade 6, que é a que eu vou passar hoje, que é uma atividade relativamente simples, né? Eu vou deixar ela, o prazo dela para segunda-feira que vem, dia 2. Segunda-feira que vem, dia 2 nós não temos aula, né? Hoje é a última aula. Não temos aula porque dia 2 é feriado, né? Dia 2 do 11 é dia de finados, né? Então não está previsto atividade para a gente desenvolver, né? Então hoje é realmente a última aula, tá bom? Bom, antes de começar o assunto da última aula, dos que estão presentes aqui, se quiser até abrir o microfone, fique à vontade. É, quem tem enfrentado dificuldade, encontrado dificuldade para fazer a atividade 5 de CEP? E se de repente quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, eu estou à disposição então para, nesses minutos iniciais, para a gente tirar alguma dúvida aí nas atividades. Então fique à vontade. Se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta referente à atividade 5, que é a atividade de CEP,
que inicialmente estava previsto para entregar hoje e eu estendi o prazo para até sexta-feira que vem. Sexta-feira agora, né? Sexta-feira dessa semana, dia 30. Se ninguém se manifestar, eu vou seguir. Tudo bem? Alguém quer que eu retome algum conceito lá da aula passada, do CEP? Estou à disposição para isso. Não? Ok, então eu vou seguir, tá bom? Eu vou seguir com a disciplina. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho aí para vocês. O nosso. Eu quero mostrar a tela do Moodle para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar. Só abram aí o microfone, um de vocês. Vocês estão vendo a tela? Não, você não tá vendo, não. Não? Então deixa eu fazer de novo o compartilhamento, então. Porque... E agora? Tá compartilhando? Agora sim, professor. Beleza, beleza. Bom, gente, então é o seguinte, olha. Então, vocês estão verificando aqui minha tela do Moodle. Deixa eu entrar aqui no perfil de vocês. Só um instantinho aqui. Eu vou entrar aqui no perfil de vocês, que é para vocês enxergarem para vocês enxergarem como vocês vão visualizar, né? Bom, então nossa disciplina gestão industrial. Tá, deixa eu mudar aqui o perfil. Mudar para estudante. Então agora a minha tela tá a tela que vocês visualizam, tá? Bom, então nós temos aqui, né, a atividade 5, né, a atividade 5, que é a atividade para entregar até sexta-feira, tudo bem? Tá? Só para verificar aqui, ó, tá? Ok, então olha, baixa aqui a atividade. Baixa aqui a atividade e vocês terão aí o que toda a informação e o enunciado do problema, tá bom? Tá? Então a atividade está disponível aí conforme em anexo ao Moodle, tá? Bom, então para a aula de hoje, o que nós temos aqui, olha? Nós temos esse tópico que é processos principais e de apoio à produção. É claro que esse era um assunto que permitiria a gente avançar bastante, né? Mas em função da nossa limitação de tempo e o semestre está finalizando, então a gente vai dar só uma introdução hoje, né? Mas é bem interessante esse assunto e eu desafio quem tiver interesse nesse assunto em dar uma estudada um pouco mais aí na internet, no YouTube. Vocês vão achar muita informação a respeito desses dois assuntos que nós vamos abordar hoje, né? Processos principais de apoio, a gente vai falar especificamente sobre os modelos de produção e vamos falar um pouquinho sobre aí a Revolução Industrial, tá bom? O material já está disponível, tá? O material da aula de hoje já está disponível, depois vocês podem baixar.
E aí aqui, ó, tem 2 vídeos do YouTube, tá? Um vídeo da Mercedes-Benz e outro vídeo daquele filme de Charlie Chaplin, né? Que é Tempos Modernos. Mas no final da aula eu vou explicar o porquê desses 2 vídeos, que nós vamos utilizar esses 2 vídeos na atividade que nós vamos realizar, tá bom? Eu ainda não postei a atividade aqui, mas ainda hoje no final assim que a gente terminar a aula, eu consigo postar aí essa atividade, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o material. A qualquer momento que vocês quiserem me interromper ou falar algo, fica à vontade, tá bom? Eu tô sem acesso à área de chat, né? Então, se alguém que quiser fazer alguma pergunta ou quiser me interromper para tirar alguma dúvida, fica à vontade. Bom, gente, então é assim. Nós vamos conversar rapidamente sobre 2 importantes aspectos aí da gestão industrial, né? Esses 2 assuntos estão num grupo maior que a gente chama de processos principais e de apoio à produção, tá? A gente sabe que a produção, ela é uma função da fábrica, né? Ela é uma função do negócio, tá? Assim como a administração é uma outra função, né? Então, uma empresa, ela é composta pela área produtiva e pela área administrativa, tá? Então, a produção, ela é uma das principais funções de uma corporação, de uma empresa. Então, o que é que nós vamos dar um sobrevoo hoje nesses 2 assuntos? Nós vamos analisar alguns processos relacionados à produção, tá? E para isso, a gente vai analisar dois conceitos muito importantes, que são os sistemas de produção e o conceito de revolução industrial, ok? Bom, então vamos lá. O que é um sistema de produção? Então, o sistema de produção é um conjunto de atividades e operações interligadas. Gente, essa palavrinha interligadas, ela é muito importante, porque toda vez que a gente fala em sistema, né, seja qual for o sistema, seja ele de produção, seja ele um sistema contábil, seja ele um sistema computacional, né? Seja qualquer natureza de sistema, sempre que a gente fala de sistema, isso requer ou traz como pré-requisito essa interligação entre as partes, né? Então é exatamente isso. Não dá para falar de sistema de produção se essas atividades e operações elas não forem interligadas, ok? E são envolvidas na produção de bens ou serviços. Aqui tem um conceito também interessante, né? Sistema de produção não é só para fábrica, não é só para a indústria. Sistema de produção é para o comércio. Sistema de produção é para prestação de serviço. Né? Sistema de produção é para atividade que não seja de natureza industrial. Tá? Então a gente tem sistemas de produção em vários segmentos. É claro que, de acordo com a característica do segmento, esses sistemas também vão variar. Tá? E aí tem algo muito interessante nessa definição. O que ele diz aqui? Ele diz assim, ó, que sistema de produção é a reunião ou a congregação de recursos necessários. E aí ele divide, gente, os recursos em 4 grupos de recursos, tá? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos e recursos materiais. São as 4 categorias de recursos, ou seja, gente, dinheiro, tecnologia e matéria-prima, ok? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos e recursos materiais. Para que isso, gente? Para que a gente emprega recursos em atividades e operações interligadas? Para converter um material de pouco valor agregado em um produto vendável de maior valor agregado. Gente, é exatamente isso o conceito de sistema de produção.
né? Nós aplicamos um conjunto de atividades e operações interligadas, né? Empregamos recursos nesse conjunto de atividades, empregamos gente, dinheiro, tecnologia, matéria-prima. Para quê? Para como resultado a gente ter um valor agregado maior. Então, dá um exemplo claro para vocês. A confecção de uma cadeira, né, de uma cadeira de madeira, por exemplo, né? A confecção de uma cadeira de madeira, né, ela é uma reunião de recursos, né? Recursos humanos é o trabalhador que vai fazer a montagem, corte e a confecção do móvel. Recurso financeiro, toda a estrutura da empresa, né, é voltada para a produção desse bem. Recurso tecnológico é máquina, equipamento, é máquina de corte, é lixadeira, é furadeira, enfim, né? E recursos materiais, a matéria-prima, né? Ou seja, a madeira, a cola, os pregos, os parafusos, o estofado, né? Então, todos esses recursos é utilizado na confecção de uma cadeira. Para quê? Para que ao final desse processo, essa cadeira pronta, ela tenha um valor agregado muito maior do que simplesmente a madeira que foi empregada, o prego, a cola. Nós não pagamos pela madeira cortada, nós não pagamos pelo prego, nós não pagamos pela cola, né? Nós pagamos pelo produto cadeira que sofreu o que a gente chama de agregação de valor. Então, sofreu agregação de valor, aí sim, por esse bem com valor agregado e majorado, quer dizer, maior valor agregado, nós pagamos, ok? Então esse é um sistema de produção, né? É quando a gente tem um conjunto de atividades interligadas, quando a gente aplica recursos na produção desse bem, e esse bem necessariamente tem que ter um maior valor agregado. Na saída, é o que a gente diz, né, gente? A saída tem que ser maior que a entrada. O que entrou? Entrou matéria-prima, entrou madeira, entrou prego, entrou lixa, entrou cola. O que saiu? Saiu cadeira, né? A cadeira tem um valor tem um valor agregado maior do que simplesmente a matéria-prima empregada, tá? Então por isso que a gente diz que a saída tem que ser maior. Bom, um sistema de produção, gente, ele tem que responder a essas questões aí pra gente, né? Então, quais são as questões que um sistema de produção tem que responder? Então, um sistema de produção tem que responder o que produzir, que comprar, o que eu vou produzir e o que eu vou comprar, né? Quanto que eu vou produzir e quanto que eu vou comprar? Quando que eu vou produzir e quando que eu vou comprar? E com quais recursos eu vou produzir? Então veja que um sistema de produção, ele tem que dar todas essas respostas para quem está produzindo, né? Quais são os produtos que eu vou manufaturar, que eu vou produzir? E se eu vou produzir esse produto, o que eu compro de matéria-prima? Quanto que eu vou produzir? Porque quanto que eu vou produzir, tem que me dizer também quanto que eu compro de matéria-prima, né? Quando que eu vou produzir? E aí, quando que eu vou produzir, também me responde em que momento eu vou comprar os insumos necessários. E com que recursos produzir? Ou seja, aqueles 4 recursos lá que nós mencionamos, ó. Com quais recursos? Com quanta gente eu vou produzir? Quanto que eu vou empregar de dinheiro nesse negócio? Quais os recursos tecnológicos que eu vou utilizar nesse negócio? Máquina, equipamentos, né? E quais são os materiais que eu vou utilizar na fabricação desse bem? Então percebam que essas questões são muito importantes e que um sistema de produção tem que responder para a gente, tem que dar conta, né? O sistema de produção tem que responder para a gente esses questionamentos todos. Bom, eu sei que muitos de vocês trabalham, né? E eu sei também que nem todos trabalham na indústria. Então, tem colegas aí que trabalham no comércio, tem colegas aí que são prestadores de serviço, né? Tem colegas que são empreendedores.
Então, quando a gente fala sistema de produção, a gente está falando o sistema de produção que possa atender a todos esses segmentos, ok? Não se refere apenas à área industrial, tá? Então, algumas vantagens de um sistema de produção. Gente, uma empresa que não tem claramente definido um modus operandi de produzir, um sistema de produção claro, definido, consagrado, implantado, do conhecimento de todos, é uma empresa que produz de forma desorganizada. E quando a gente produz de forma desorganizada, a probabilidade de haver desperdício é muito grande. E se há desperdício, há comprometimento do lucro, né? A gente sabe que uma empresa existe para gerar lucro, né? Então, se há muitos desperdícios, então há o comprometimento do lucro. Então, por isso que a implantação, que a solidificação, que a clareza de um plano ou de um sistema de produção planejado e organizado na empresa é muito importante. Então, quais são as vantagens de um sistema de produção? Tem muitas, tá? Deixa eu ver aqui, ó, uma tela aqui, ó. Eu reduzi algumas porque no outro material eu tinha mais. Então, vou ser bem objetivo. Melhoria da qualidade, claro, né, gente? Gente, quando a gente tem um sistema de produção definido, está tudo documentado, está tudo escrito, a gente sabe as etapas do processo e aí a gente consegue fazer melhorias nesse processo, né? A gente pode melhorar a qualidade, tanto do processo quanto do produto, né? Agora, o que não está escrito, o que não está documentado, o que não está claro, a gente não consegue melhorar, né? Porque você não tem referencial, né? É tudo feito de forma empírica, é tudo feito de qualquer jeito, né? Que mais? Mais uma vantagem no sistema de produção. A maximização do uso da tecnologia. Gente, o que vem a ser a maximização do uso da tecnologia? É assim, né? Um sistema de produção organizado, estruturado, permite à empresa utilizar o máximo de recursos possível que ela tenha. Então aqui, esse parâmetro aqui, não quer dizer o máximo da tecnologia existente no mercado. Não, isso é impossível, né? Então aqui quer dizer o seguinte, o máximo do uso da tecnologia que a empresa tem, né? Por quê? Porque se os processos são organizados, estruturados, a gente consegue otimizá-los. E se a gente consegue otimizá-los, a gente consegue utilizar plenamente os recursos, ok? Comunicação clara e transparente. Gente, isso é muito importante, né? Os especialistas em gestão de processo dizem que a comunicação é realmente fator preponderante aí num sistema de produção. E é verdade, né? Comunicação clara, comunicação transparente, processo documentado, processo escrito, né? Nós sabemos o que fazer em cada etapa do processo, nós sabemos as correções necessárias se precisarem, né? Onde e como devem ser realizadas. Então, comunicação clara e transparente é uma das grandes vantagens aí de um sistema de produção. Outra, qualificação das pessoas. Gente, isso aqui é uma área muito importante, né? Quando a gente fala de qualificação das pessoas, eu não sei quantos de vocês, onde vocês trabalham, na fábrica, vocês já passaram por isso, né? Quando a empresa ela é organizada, ela é estruturada, gente, ela tem um processo muito claro, né? Tanto de treinamento para as pessoas, como de integração, né? Eu vou dizer algo aqui, aí se alguém quiser ficar à vontade para falar alguma coisa, se tiver alguma experiência de uma empresa que já trabalhou, ou de alguma experiência atual, fica à vontade, tá? Não precisa nem citar o nome da empresa, para a gente não ser indelicado. Mas é assim, eu já presenciei na minha vida profissional situações de que o camarada, ele começava no trabalho, né? Ao invés dele fazer um processo de integração, ele ia para frente, ele ia para o pé da máquina junto com o operador antigo,
né? E o chefe dizia, ó, fica aí 2, 3 dias aí com esse rapaz aí que ele vai te ensinar o serviço, né? Gente, e aí, claro, né, esse funcionário que sabia o serviço, como ele não tinha parâmetros, não tinha técnica específica para ensinar, ele ensinava o prático, né, o operacional, e muitas vezes ensinava gambiarra, ensinava do jeito tecnicamente errado, né? Então, quando a gente fala que um sistema de produção ele tem como benefício, como vantagem, a qualificação das pessoas, é exatamente isso, gente. Por quê? Porque é um sistema que traz padrões, né? Padrões de procedimento, sendo assim fácil de treinar, né? Então eu vejo essa questão do treinamento, da qualificação das pessoas, em dois momentos. No momento que a pessoa se integra à empresa, quando de um processo de integração, e quando é necessário fazer algum processo de capacitação e treinamento, tá? Então o sistema de produção tem essa vantagem, tá? Facilita a qualificação das pessoas. Outro, sinergia entre os departamentos. Poxa, gente, isso é tão importante, né? Produção com produção, né? Fábrica com PCP, fábrica com compras, fábrica com planejamento, fábrica com engenharia, né? Então é muito importante essa troca de energia, essa comunicação fácil, né, entre as mais variadas áreas da empresa. E eficiência na gestão dos recursos, exatamente, né, gente? Quando um sistema de produção ele é organizado, estruturado, a gente consegue utilizar os recursos de forma muito correta. Vocês lembram da palavrinha lá do começo do semestre? Eficiência e eficácia? Ó, aqui tá usando eficiência. Eficiência na gestão dos recursos. Alguém lembra o conceito de eficiência e a diferença de eficiência para eficácia? Quer falar? Alguém lembra? Quer falar? Fica à vontade para abrir o microfone. Porque aqui ele fala de eficiência na gestão dos recursos. O que é exatamente isso? Fica à vontade. Quem quer falar? Lembram-se o que é eficiência, gente? Então, assim, foi usado aqui, né? Foi usado aqui o conceito de eficiência. Então, lembram-se que eficiência está relacionada aos meios, né? Eficácia está relacionada ao resultado, né? Então, quando ele diz aqui que é eficiência na gestão dos recursos, quer dizer o quê? Quer dizer o uso correto dos recursos. Ou seja, nem mais nem menos, exatamente aquilo que foi planejado, né? É claro, né, gente, que toda corporação ela busca ser efetiva, né? Esse é um conceito, a gente falou sobre isso também lá no começo do semestre. Ela busca ser efetiva. Por quê? O que é a efetividade? A efetividade é quando há eficiência, é quando há eficácia com eficiência. Ou seja, a gente chega no resultado eficaz, mas com eficiência, ou seja, utilizando corretamente os recursos. Porque a gente já conversou sobre isso, é possível ser eficaz sem ser eficiente. É possível a gente chegar no resultado, só que utilizando, extrapolando a utilização dos recursos, né? Então aí o processo foi eficaz, não foi efetivo, né? Efetividade é quando você tem a eficácia com a eficiência, ou seja, com o correto uso aí dos recursos, tá? Bom, gente, essa figura ela é importantíssima, tá? Ela é muito comum a gente encontrar essa figura nas literaturas aí que tratam de sistema de produção. O que essa figura mostra pra gente? Essa figura mostra o seguinte, ó. Nos sistemas de produção existem elementos fundamentais. E aí a gente tem aqui, gente, 4 elementos fundamentais. Quais são esses elementos? Então, olha só, do lado esquerdo aqui, a gente tem o que a gente chama de input, ou seja, entrada para o processo, ok? À direita aqui,
nós temos o que nós chamamos de output, né? Do inglês saída. Quer dizer o quê? Saída do processo. Tá? No meio aqui, nós temos o que a gente chama de transformação. Então vamos lá. Quais são, então, os elementos fundamentais de um sistema de produção? Entradas. Quem são as entradas, gente? São aqueles recursos lá, lembram-se? Ó, as entradas são os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais. Então, quem são as entradas num sistema de produção? Matéria-prima, mão de obra, dinheiro e informações, ou seja, tecnologia, tá? Os recursos lá do segundo slide que eu falei com vocês. Recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros e recursos tecnológicos, né? Então as entradas, elas são aí o primeiro elemento de um sistema de produção, um elemento fundamental, né? Aí nós temos a saída de um sistema de produção. Essa saída, gente, ela pode ser expressa em produtos, no caso, indústria manufatureira, né? Ou serviço, no caso, comércio, prestação de serviço, né? Então, a saída do meu sistema pode ser produto ou serviço. E aí, gente, corrobora e colabora, né? Confirma aquela ideia que um sistema de produção, ele não só existe em indústria, né? Ele existe nos demais segmentos econômicos, comércio, prestação de serviço, né? Bom, então se a gente tem a entrada, a gente tem a saída, tem que ter no meio disso um sistema, né, de transformação, ou seja, um processo de transformação, né? Ao exemplo que eu citei para vocês, da cadeira, entra gente trabalhando, mão de obra, entra matéria-prima, né? Entra madeira, prego, cola, lixa, né? Entra dinheiro envolvido na estrutura, né? Entra informações, recursos tecnológicos, entra máquina e equipamentos, entra lixadeira, entra plana, entra cortadeira, entra serra, entra furadeira, né? Então, entre a entrada e a saída tem que ter um sistema de produção, que a gente chama de processamento, ok? Então, olha só, olha os elementos fundamentais de um sistema de produção. Entrada, ok? Saída, processamento, que é o processo de conversão, né? Para converter todos esses recursos em produtos e serviços. E aí, gente, tem uma informação aqui embaixo muito, muito preciosa, que diz assim, ó, o somatório das entradas é menor ou igual ao somatório das saídas. O que ele está dizendo aqui, gente? O que entra é menor do que o que sai. Entra lixa, entra madeira, entra cola, sai cadeira. Então o que entra é menor do que sai. Cadeira que saiu é maior do que entrou. Nós pagamos por cadeira. Nós não pagamos por madeira isolada, por prego isolado, por cola isolada. Nós pagamos por cadeira. Então, por isso que a saída num sistema de produção é sempre maior do que a entrada. Só que é o seguinte, né, gente? Até a década de 60, no Brasil, tá? Esse é um recorte Brasil, se acreditava que um sistema de produção era composto só por esses três elementos e ponto, né? Era entrada, saída e processamento, né? Mas a partir da década de metade dos anos 60, 70, as empresas brasileiras perceberam que era necessário criar em cada etapa aqui desse processo, ou seja, em cada elemento desse sistema de produção, era necessário criar uma variável que atingisse a todos esses elementos, né? Uma variável que tivesse presente nesses elementos todos. É o que a gente chama do quarto elemento de um sistema de produção. Que é o que, gente? Que são sistemas de controle. Né? Eu tenho que ter controle no material que entra, tem que ter controle em quanta mão de obra eu coloco nesse processo, em quanto de dinheiro,
quais equipamentos eu tenho, né? Tenho para utilizar. Tenho que ter controle na saída, como é que eu atesto a qualidade dos produtos e serviços que saem. Tenho que ter controle, sobretudo durante o processamento, se pensando numa indústria aí, né? Todo o controle de qualidade de produção, né? Então, gente, na verdade, o sistema de controle, ele é uma variável que ele está presente em todo o sistema de produção, né? Então ele pega, claro, né? A entrada, ele pega a saída e pega também o processamento, ok? Então é importante, olha, quais são os 4 elementos fundamentais de um sistema de produção? Entrada, processamento, saída e sistema de controle. Perfeito? Então não pode esquecer isso. Isso qualquer teste que você fizer aí para fora da área de produção, fora para trabalhar em máquina, vão te perguntar isso. Quais são os elementos que compõem o sistema de produção? São 4: entrada, saída, processamento e sistema de controle. Aí lembra que a entrada é composto pelos recursos, né? Materiais, humanos, financeiros, tecnológicos, né? E lembrar que a saída é o produto acabado ou o serviço realizado. Tudo bem? Beleza? Vou prosseguir então. Bom, uma vez que a gente já estudou um pouquinho a respeito do sistema de produção, a gente precisa falar um pouquinho, gente, dos modelos de produção. São coisas diferentes, né? Uma coisa é sistema de produção e uma coisa é modelo de produção. Sistema é como nós organizamos o trabalho e modelo é como nós trabalhamos, ok? São conceitos diferentes. E aí, gente, eu tenho plena convicção que vocês já, em algum momento da vida profissional ou da vida escolar de vocês já ouviram falar aí desses conceitos. Taylorismo, né? Não é terrorismo, tá, gente? É Taylorismo, né? Tem como data referencial aí 1900, embora aconteceu um pouquinho antes, né? Fordismo tem como data referencial aí a metade da primeira década, né? Até 1930, apesar que vai até um pouco mais longe, né? E temos o toyotismo a partir de 1950, 1960, tá? Então, gente, agora sim, pensando na área industrial, tá? Então, esse é um conceito de modelo de produção industrial, tá legal? Bom, então esses 3 modelos de produção, Taylorismo, Fordismo, toyotismo, eles caracterizam como a indústria, aí não é só a indústria brasileira não, tá, gente? Como a indústria no mundo tem trabalhado, né? Então, o modelo de produção responde à pergunta de como a indústria tem trabalhado. Então, vamos rapidamente um pouquinho de história, né? Taylorismo. Na verdade, gente, esse nome ele vem do sobrenome do engenheiro norte-americano chamado Frederick Taylor. Esse cara viveu dos anos 1856 a 1915. E aí o auge dele foi realmente no começo do século passado, né? Ok? Nos anos 1900, né? Então, o que é o Taylorismo? Ou administração científica, tá? Algumas literaturas trazem esse conceito, que o Taylorismo, na verdade, é o que a gente chama de administração científica da produção. Taylor foi o primeiro cara a se preocupar em documentar os processos da fábrica. Taylor foi o primeiro cara a se preocupar a tornar científico o processo de produção, né? Ele se preocupava o tempo todo em definir tempo de processo, tempo de máquina, né? Não sei se vocês já ouviram falar na famosa cronoanálise, né? Foi um conceito criado por Taylor, né? Cronoanálise quer dizer cronometrar os tempos de processo. Taylor foi o primeiro cara a falar em tempos padrão de produção, né? Se eu tenho 2 operadores de uma fresa, por que um operador produz 100 peças por dia e o outro produz 70? Se eles fazem a mesma coisa, a mesma máquina, o mesmo equipamento, a mesma peça, por que isso? Então Taylor foi o primeiro cara
a se preocupar com essa, entre aspas, tá? Cientifização do processo, ou seja, ele queria tornar o processo mais científico, ele queria responder a questões de processo de forma científica, tá? Então ele é um cara muito importante aí, a gente diz que é o pai da engenharia de produção, tá? Taylor é o cara, o primeiro cara que pensou a produção como uma ciência, tá? Bom, considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração das empresas, né? Mais especificamente, a administração da produção. E aí tem algumas características básicas, né? Aqui está a carinha, né, de Taylor, né? Então, essa foto aqui é a carinha dele, tá? Algumas características aí desse modelo de produção que a gente chama de Taylorismo, né? Princípios práticos e de caráter obsessivo. O que era isso? A administração científica de Taylor, pelo Taylorismo, ela preconizava que a gente tornasse prático, padrão, todas as atividades da fábrica, né? Que a gente estabelecesse de forma prática referenciais na fábrica, né? E de caráter obsessivo, por quê? Porque tinha que ser seguido. Aquele exemplo anterior que eu dei, né? Você tem dois operadores, sei lá, na prensa, né? Porque um produz 300 peças e outro produz 250, sendo que eles têm basicamente as mesmas condições de equipamento, de ambientais. Por quê? Né? Então, essa busca de Taylor para obter essas respostas era algo obsessivo mesmo. Então, por isso que diz aí que o Taylorismo classifica por ter caráter obsessivo, tá? De querer buscar isso a todo custo, né? Organização racional de trabalho. Gente, tempos e movimentos, né? Era cálculo dos tempos. Para vocês terem ideia, Taylor chegava ao cúmulo de propor que os movimentos dos trabalhadores fossem padronizados. Isso na troca de ferramenta nas máquinas, no setup, né? Então ele propunha isso, né? Que não somente os tempos, mas que os movimentos dos trabalhadores também fossem controlados, fossem cientizados, ou seja, tornado científico também o estudo desses movimentos, né? Separação do trabalho físico do mental, né? Ele tinha muito claro que tinha trabalhadores que iam fazer um trabalho mais físico, mais braçal, e outros queriam fazer um trabalho mais mental, talvez intelectual, enfim, né? Fragmentação do trabalho em tarefas simples, rotineiras e contínuas, né? Ele tinha essa ideia também de dividir. Se a gente fosse fazer uma operação complexa na fábrica, tinha que detalhar, tinha que escrever, né? Partindo de tarefas mais simples para chegar nessas mais complexas. Superespecialização do operário, ou seja, aquele cara ele é especialista em algo apenas, né? Ele é fera, é super especialista, ele é só torneiro, ele é fresador, é só fresador, ele é prensista, é só prensista, né? E ele domina todos os conceitos, ele é um super especialista. As organizações são sistemas racionais e devem operar com eficiência máxima, as chamadas organizações máquinas. Então vejam, gente, o conceito desse homem há mais de 100 anos atrás, né? 120 anos atrás, né? Então realmente foi um cara que revolucionou a indústria. Gente, foi bom ou ruim? Foi bom, claro. Tem coisas ruins? Claro que tem, né? Mas se a gente for analisar, ainda hoje nós temos características desse modelo de produção nas nossas fábricas, né? Hoje nós temos ainda ferramentas que foram criadas por Taylor que ainda a gente tem aplicado nos processos hoje. Como eu disse lá atrás, a cronoanálise é um deles, né? A cronoanálise é uma das ferramentas que nas fábricas a gente utiliza ainda hoje. Se a gente quer entender como é um processo, se a gente quer melhorar um processo, a gente quer entender os tempos de um processo, a gente faz uma cronoanálise desse processo.
para entender onde a gente pode reduzir tempo, onde a gente pode otimizar, onde a gente pode mudar a operação, ou até restringir, eliminar alguma operação. Isso é feito com estudo de cronoanálise, que é uma ferramenta criada por Taylor, ok? Então, para vocês verem que a influência dele ainda permanece hoje, né? Bom, depois do Taylorismo, gente, tá? Veio o conceito de Fordismo. Ô, gente, agora olha só, isso não quer dizer que na década de 20, né, quando começou esse conceito de Ford, que não se tinha ainda, ou que deixou de existir a ideia de Taylor. De jeito nenhum. Taylor já tinha morrido nessa época, né? Só deixa eu confirmar aqui, ele morreu em 1915, né? Então, não quer dizer que em função do surgimento do Fordismo, que as ideias de Taylor se perderam. Não, nada disso. As duas coexistiram, né? Estavam juntas e ainda hoje existem, né? Vocês vão ver que ainda hoje a gente tem, assim como eu disse para vocês que a gente tem alguns conceitos de Taylor, a gente tem ainda também alguns conceitos de Ford. Bom, o que era o Fordismo? Gente, o modelo de produção Ford está muito ligado à produção de carros, tá bom? Então, quando a gente fala de sistema de modelo Ford de produção, está muito ligado a carros, assim como o modelo Toyota também, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar, a grande indústria da metade da primeira metade do século XX, né, foi a indústria automotiva, sem dúvida, né? O surgimento das indústrias automotivas, o surgimento do carro foi uma das grandes descobertas da primeira metade do século XX. Então, por isso que as indústrias de carro, de automóvel, elas ditavam meio que a regra, né, de como o sistema de produção acontecia. Então, vamos lá, o Fordismo. Fordismo é um sistema de produção industrial criado pelo empresário norte-americano chamado Henry Ford, que nada mais é do que o fundador da companhia de motores Ford, okay? Da Ford Motor Company, em 1914. Esse sistema foi utilizado em indústrias do mundo todo no século XX, né? Aí fala que principalmente nesse recorte de 1920 a 1970. Gente, olha só como essas características do Fordismo ainda estão presentes nas nossas indústrias. Produção em massa, trabalho em massa, consumo em massa, né? Produção em massa, gente, o que quer dizer isso? Linha de produção, né? Então, Taylor não falava em linha de produção. Taylor falava na ideia de controlar a produção. E Ford veio com a ideia de, além do controle da produção, criar uma linha de produção, ou seja, criar postos, estações de trabalho que pudesse favorecer a produção em grande quantidade, ok? Então, hoje, se a gente for olhar hoje uma indústria automotiva, tem muito disso, né? Na verdade, hoje o operador, o trabalhador de uma indústria automotiva, ele pouco se desloca. O que desloca é a estação de trabalho, né? Justamente para favorecer esse conceito de produção em massa. Então, produção em massa, trabalho em massa e consumo em massa. Gente, uma coisa muito importante, quando a gente fala em consumo em massa, né, Ford, ele era americano, né? E a sociedade americana, a gente sabe que é a maior potência do mundo e é uma sociedade muito consumista, né? Muito consumista. Então, a ideia da indústria automotiva era essa mesmo. Era um consumo em massa, de tal forma que a cada 2, 3, 4, 5 anos, os americanos pudessem trocar de carro, né? Então, esse conceito de produzir muito, produzir em grande escala, em larga escala, né? E na ponta você ter também um consumo que pudesse fazer essa roda girar, era realmente a premissa básica aí do Fordismo, tá bom? Então, modelo de produção Ford lembra a indústria automotiva. E aí, gente, mais recente agora, após
primeira metade do século XX, né? 1950, 1960, surgiu no Japão, agora não mais nos Estados Unidos, ok? Não mais, né? Ford é americano, né? Taylor também é americano, né? Então não mais nos Estados Unidos, mas no Japão, né? Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o conceito de toyotismo, tá? O toyotismo ele não tem assim um grande guru, tá? Assim como o Taylorismo tem, Taylor, né? O Fordismo tem, Ford, né? E Ford. O toyotismo não tem um grande guru, né? Na verdade, foi mais um conceito de produção, né? Que se propagou nas indústrias americanas, né? Alguns dizem que Taishi Ono, né? Que um japonês, engenheiro japonês, ele é um dos grandes responsáveis aí pelo toyotismo. Também, mas houveram outros aí também que deram aí grandes contribuições aí para esse modelo de produção. Então, o que é o toyotismo? É um sistema de produção industrial. Ficou repetido aqui, né? Deixa eu corrigir aqui. É um sistema de produção. Isso. Depois eu tenho que alterar lá no Moodle também para não ficar repetitivo. Bom, então vamos lá. Então o que é o toyotismo? É um sistema de produção industrial de mercadorias, tá? Como eu disse para vocês, né? Esses modelos de produção são modelos de produção industrial, né? Então por isso que ele diz aqui de mercadorias de bens de consumo, duráveis, não duráveis, enfim, né? Então, o toyotismo é um sistema de produção industrial de mercadorias desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O sistema levou esse nome, pois foi instalado na fábrica da Toyota a partir da década de 50. Então recebeu esse nome toyotismo, não por conta do seu fundador ou do seu principal cientista, né, no caso a Taishi Ono, mas em função de que foi um sistema empregado na fábrica, ou em uma das fábricas da Toyota. Tá? Bom, o que esse sistema, gente, apresenta como característica? Vocês vão ver que, de certa forma, ele apresenta algumas características dos outros dois modelos de produção. Né? Apresenta características lá do Taylorismo e também do Fordismo. Tá? Então, ó, o japonês aqui está Taishi Ono. Esse aqui é um dos mais dos cientistas que mais contribuíram aí para esse conceito. Né? Bom, característica do toyotismo. Organização enquanto organismo, né? Isso aqui é importante, gente. Né? As empresas, gente, com o sistema Toyota de produção, são empresas extremamente organizadas, extremamente estruturadas. Né? Sistema de produção flexível. Sistema de produção flexível, isso é muito importante. Né? A gente costuma dizer na área industrial, na área de gestão da produção, que a empresa é tão flexível quanto flexível for o seu sistema de produção. O que significa aí a flexibilidade no sistema de produção? Gente, significa a qualquer momento poder mudar ordem de produção, poder a qualquer momento mudar fluxo de produção, poder a qualquer momento mudar layout, sem maiores prejuízos e sem maiores dificuldades. Então, quanto mais flexível for a produção, o sistema produtivo na empresa, mais organizada a empresa é. E por isso o sistema Toyota ele preconiza aí essa flexibilização do sistema produtivo. Né? De repente a gente tem um cliente estratégico, e esse cliente estratégico ele precisa de um pedido urgente. Olha só, se esse cliente é o meu principal cliente, é responsável, é o grande responsável pelo meu faturamento,
ou pela maior parte do meu faturamento, claro que eu vou priorizar esse cliente, claro que eu vou tratar de forma diferenciada esse cliente. Eu só consigo fazer isso, né, gente, se o meu sistema de produção for flexível, tá? Sistema de produção em massa. Opa, pera lá. Sistema de produção em massa não é do Fordismo? Ó. Produção em massa é do Fordismo. É o mesmo conceito de produzir muito. É o mesmo conceito de produzir rápido. Só que é assim, né, gente? É produzir muito e de forma enxuta. O que é a produção enxuta, gente? Enquanto, olha só, enquanto o Fordismo falava em produzir bastante e não tratava de custo, e não tratava do quanto que eu vou empregar para produzir, né? O sistema Toyota de produção estava o tempo todo preocupado, claro, além de produzir bastante em grande quantidade, qual vai ser o custo dessa produção? Né? Eu preciso evitar gastos desnecessários, eu preciso evitar retrabalhos, eu preciso evitar refugos. Né? Então, toda essa ideia de produção enxuta, ou para quem já ouviu falar o termo chamado Lean Manufacturing, né? Que quer dizer exatamente produção limpa, produção enxuta, né? É justamente essa ideia. Eu tenho que produzir bastante, ok, mas eu tenho que produzir bastante a um custo baixo. Né? A um custo que justo e a um custo que não comprometa a minha lucratividade. Ok? Então, o toyotismo trouxe essa ideia de produção enxuta. Né? A produção enxuta, o famoso Lean Manufacturing, é um dos pilares do que a gente chama do TPS. TPS, do inglês, significa Toyota Production System. Ou seja, Sistema Toyota de Produção, que é o toyotismo, ok? Então, dentro do TPS, do Sistema Toyota de Produção, a produção enxuta, ou Lean Manufacturing, ele exerce, assim, um papel fundamental. Tá? É uma dos pilares do TPS, é o Lean Manufacturing. Just in Time, olha que coisa interessante, hein, gente? Just in Time, esse é um termo em inglês, né? Mas se a gente pudesse traduzir isso numa tradução livre, a gente poderia dizer que just in time quer dizer no tempo certo, no tempo justo. O que é o just in time? Gente, se eu tenho uma fábrica de veículos e os pneus eu não fabrico, os pneus eu recebo de uma fábrica de pneus, quando que eu vou querer que esse pneu chegue na minha fábrica? Uma semana antes, um mês antes? Não. Né? Senão tem que ficar administrando estoque. E administrar estoque é custo. Eu quero que esses pneus cheguem para mim na hora que o carro estiver na linha de montagem. Ok? Então, na hora que eu for montar o pneu dos carros, é essa hora que eu quero que o pneu chegue. Né? Então, é um conceito bem interessante aí. A gente poderia falar mais tempo sobre isso, né? Mas não é o foco. Mas é just in time, é muito interessante e é também um dos pilares aí do TPS, do sistema Toyota de produção. Kanban, tá? Kanban, gente, do japonês quer dizer cartão, né? O que é o Kanban? O Kanban, ele é um controle de produção por meio de cartões. Não sei quantos de vocês já trabalharam em alguma empresa que tem um sistema de controle de cartão, né? Cartão verde, peças prontas. Cartão vermelho, cartão amarelo, peças em processamento. Cartão vermelho, ainda não iniciou o processo, ok? Aguardando para iniciar o processo. Matéria-prima, insumos. Então, enfim, tá? Cada empresa adota aí o seu padrão aí de cores, tá? Mas o Kanban também é um dos pilares também do TPS, tá? Do sistema Toyota de produção. E é claro, né, gente, redução de custos, né? Não dá para pensar em produzir em massa e ter uma produção enxuta sem considerar a questão aí da redução de custos, ok?
Mais algumas características, olha. Eliminação quase que instantânea dos problemas. Gente, no sistema Toyota de produção, se dá algum problema de processo, para tudo, né? Não segue não, para analisar, para olhar, para tomar alguma ação, ok? Não segue a boiada não. Foco na qualidade, né? Foco na qualidade. Tá? Os japoneses, eles culturalmente, né? Não somente qualidade de processo, não somente qualidade na empresa, mas eles incorporam esses conceitos para a vida, né? ênfase em operários capacitados e motivados. As empresas japonesas, elas têm um trabalho muito sério, muito forte, né, de treinamento, capacitação e desenvolvimento. Multifuncionalidade. Olha só que curiosidade, né, gente? Deixa eu voltar lá. Ó, lá no Taylorismo, né? Olha o que a gente falou aqui, ó. Super especialização do operário. O cara tinha que ser o torneiro, o fresador, o prensista. Já no toyotismo, qual que é a preocupação do toyotismo? A preocupação do toyotismo é que o funcionário seja multifuncional, ou seja, que ele tenha a habilidade de fazer mais de uma operação, que ele tenha a condição de trabalhar em mais de um posto de trabalho, que ele tenha a condição de desempenhar mais de uma função. É igual a gente fala no futebol, né? O camarada, ele não pode ser só lateral direito, tem que ser volante também, tem que saber jogar no meio de campo, né? O centroavante não pode só ficar preso na área segurando o zagueiro, ele também tem que cair pelas pontas, ele tem que ser um atacante que busque jogo, enfim, né? Então o sistema, o modelo Toyota de produção preconiza essa multifuncionalidade, ou seja, fazer e realizar mais de uma função. Gente, parceria com fornecedores e clientes, né? É claro, né? Quando a gente fala em just in time, tem que ter essa parceria e essa relação muito próxima com o fornecedor mesmo. Sem parceria, sem relação próxima com o fornecedor, não há condição de se fazer just in time, né? Então percebam que o sistema Toyota de produção é um sistema muito rico, né? E é claro que ainda hoje a gente utiliza muito desses conceitos, né? Utilização de trabalhos em grupos, né? Trabalhos de melhoria, trabalho de otimização de processo, adaptabilidade ao meio ambiente, né? As empresas japonesas são empresas muito preocupadas aí com a questão ambiental, né? Bom, então olha só, gente. O que nós vimos aí então nessa primeira parte aí? A gente viu o conceito de sistema de produção, ok? E vimos o conceito de modelo de produção, tá? Então, modelo de produção Taylorismo, Fordismo e o modelo Toyotismo, tá? Ou TPS, né? O sistema Toyota de produção. Tudo bem, gente? Tá claro? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Vocês estão por aí ainda? Se manifesta aí, por gentileza. Tudo bem? Antônio, representa a turma aí, cara. Se manifesta aí. Tudo bem, gente? Bom, então olha só. Tudo certo, professor. Tudo bem por aí, Antônio? Tudo tranquilo. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Tá. Então eu vou prosseguir, gente. É assim. Eu falei nessa primeira parte da aula, eu falei a respeito da definição de sistema de produção e dos modelos de produção, ok? Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, tá? Eu preciso falar com vocês agora o seguinte. À medida
que as empresas iam evoluindo, né? Os cenários sociais, sociológicos, né? Iam se configurando de forma diferente, né? Então, quando a gente fala em revolução industrial, a gente não fala na revolução dos sistemas produtivos, né? Terrorismo, toyotismo, fordismo. A gente não fala só nisso. A gente também não fala da evolução das máquinas, da tecnologia, simplesmente. Quando a gente fala em revolução industrial, a gente também fala, num conceito de sociedade. A gente fala também num conceito sociológico, né? Então é impossível a gente tirar de lado e não considerar, desconsiderar, né, esse entorno sociológico da história das nossas indústrias. Tudo bem? Tá, é claro que o que nós vamos falar aqui, eu não tenho nem competência para falar dessa visão mais histórica, mais sociológica, né? Eu vou me ater aqui apenas a aspectos industriais. Mas com certeza, a gente não pode avaliar a Revolução Industrial ou as revoluções industriais apenas pelo viés tecnológico, né? A gente tem que avaliar pelo viés sociológico também, pelo viés geográfico, pelo viés social, porque senão a análise fica incompleta, tá? Mas tanto é que não sei se vocês estudaram, mas no ensino médio normalmente se estuda as revoluções industriais baseado aí, né, acho que é na disciplina de história, né? Baseado aí em todo esse contexto social, sociológico, enfim, né? Bom, Revolução Industrial. O que foram as revoluções industriais? Porque a gente fala no plural, né? Não houve só uma revolução industrial. Houveram pelo menos aí 4 revoluções industriais até hoje, né? Mas vamos lá, o que é a Revolução Industrial? É o conjunto de transformações. Aí aqui, gente, eu ressalto, né? É o conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais. Olha só que interessante, gente. Gente, não dá para a gente avaliar aquilo que eu disse, não dá para a gente olhar para a Revolução Industrial só com esse olhar tecnológico. Olha só, o que ele fala, olha, que foi um conjunto de transformações tecnológicas, sim, está aqui, mas também econômicas e, sobretudo, sociais e sociológicas, impulsionadas pela transformação técnica na forma de produzir, né? Então, a forma de produzir, gente, a forma das nossas fábricas trabalharem, provocaram aí essas transformações que foram muito além da questão tecnológica, né? Transformações econômicas, transformações sociais. Passagem do sistema de produção, notadamente agrário e artesanal, para outro de cunho industrial, denominado maquinaria. Olha só, gente. Então, na verdade, a gente já vê aqui, ó, uma transformação social, né? E qual é essa transformação social? Que sai aquele modelo, notadamente, de plantação, de campo, né, de cuidar da terra, né? Os homens cuidavam do plantio, os homens cuidavam da terra e as mulheres faziam artesanato, né? Gente, nós estamos falando século XIX, século XVIII, né? Para outro sistema de cunho industrial, né? Dominado pela existência de máquinas, né? E aí, né, gente, olha só, consolidação do capitalismo. Vocês estão vendo? Então não dá para olhar só a Revolução Industrial pelo viés tecnológico, né? Então também tem que olhar pelo aspecto econômico, né? Consolida-se o capitalismo, né? Pelo menos os países capitalistas. Tá? A gente não vai entrar no mérito aí dos países que não são capitalistas, mas consolida, né? O capitalismo, ok?
Bom, aqui a gente tem um pouco de cronologia, tudo bem? Olha só, em 1767, né? Quer dizer, 250 anos atrás, né? Esse engenheiro, James, ele inventou esse equipamento, e esse equipamento ele permitia a um só artesão a trabalhar com 80 fios de uma única vez. Olha que coisa, gente. Né? Os teares hoje, claro, que trabalham com muito mais fios, né? Mas na época foi um grande avanço. Tá? No ano seguinte, esse outro inventor aí, James Watt, ele cria a máquina a vapor. Ô, gente, a descoberta do vapor como energia foi a grande sacada da primeira Revolução Industrial. A descoberta do vapor como fonte de energia, ela é o que caracteriza a primeira Revolução Industrial. Tá? Em 1785, esse outro inventor cria o tear mecânico. Tem até uma imagem aqui, tá vendo? Um tear mecânico, tá vendo? É ferro isso aqui, né? Muito interessante, né? Olha que uma engrenagem gigante aqui, né? Isso em 1785. Isso foi aí uma grande descoberta, né? Então, gente, o que caracteriza a primeira Revolução Industrial? Olha, nós estamos falando em 1750 até 1850 aproximadamente, tudo bem? Então nós estamos falando aí de 100 anos de industrialização. Professor, e a nossa indústria no Brasil? A gente não tinha indústria nessa época. Gente, as nossas primeiras indústrias, elas foram surgir no começo do século XX. Né? Finalzinho do 19 e começo do 20, né? 1890, 95, 1901, 2, 3, 1910, né? As nossas indústrias brasileiras foram se consolidar há 70 anos atrás, 1950, 48. Então o Brasil tem uma história de industrialização bem recente, né? de 100 anos. E a Europa, Estados Unidos, né? Já tem história de industrialização enquanto o Brasil tem de 100 anos, 100 e poucos anos, né? A Europa, Estados Unidos já tem 250 anos, 270 anos de história de industrialização. Né? Então olha só, a primeira Revolução Industrial, qual foi a grande sacada? A descoberta da máquina a vapor, né? O carvão mineral como energia produzindo vapor. Tá? Então foi a grande sacada, foi a grande descoberta aí da primeira Revolução Industrial. E onde que tinha indústria no mundo? Inglaterra, França, né? Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos. Ou a Europa Central, né? Inglaterra, França, Bélgica e Estados Unidos, América, né? Então a energia era por meio do carvão mineral. Os equipamentos, né, eram basicamente de ferro fundido, né? Não se tinha tecnologia para produção de outros metais, né? E a grande sacada aí com fonte de energia aí, pelo carvão mineral era a utilização das máquinas a vapor para produzir mais energia, né? Então, a indústria têxtil e siderúrgica começaram a surgir as primeiras indústrias têxtil, né? Por que indústria têxtil, né, gente? É claro, né? Porque quem fazia os tecidos, as roupas, né, eram as mulheres, né, as artesãs, né? Então, a primeira grande indústria foi a têxtil que pudesse substituir esse trabalho braçal, trazendo aí produtividade. E indústria siderúrgica para quê? Para desenvolver novos metais, desenvolver novos materiais, né? O que caracteriza esse período? Péssimas condições de trabalho, né? Gente, isso daqui daria uma temática interessante, tá? Sob o ponto de vista sociológico, como eu disse para vocês. Mas como o nosso objetivo não é fazer essa análise sociológica, então a gente vai passar largo disso. Mas realmente péssimas condições de trabalho, tá? Não existiam leis trabalhistas, não existia esse olhar cuidadoso para o trabalhador, tá? Capitalismo industrial e liberal ou concorrencial, predomínio da lei da oferta e da procura, sem interferência dos governos. Gente, não havia interferência de governo, porque não existia nenhuma regulamentação trabalhista, né? Não existia nenhuma regulamentação de comércio, né? Então, realmente, o Estado, o governo,
não tinha influência nenhuma, ok? Bom, 100 anos depois, né, pulamos agora para 1850, 1950. Então, também um período de aproximadamente 100 anos. Aí, gente, olha só que interessante, né? As indústrias começam agora a deslocar pelo leste europeu, né? Saindo um pouco ali da Europa Central, né? Então, na primeira Revolução Industrial, as primeiras indústrias, Inglaterra, França, Bélgica e na América do Norte, nos Estados Unidos. Na segunda Revolução Industrial, olha só, olha a Rússia aqui, ó. Rússia é leste europeu, né? Olha Japão aqui, ó. Olha Japão aqui, não é isso? Né? O Oriente, né? Então, as indústrias começam a expandir-se a partir da Europa Central, né? Para o leste europeu e para países do Oriente, tá? Bom, grande sacada. Se na primeira Revolução Industrial a principal forma de obter fonte de energia era o carvão mineral, na segunda Revolução Industrial, gente, a descoberta da energia elétrica, né? Claro, além do carvão mineral também ainda aplicado e do petróleo, mas o petróleo aqui ainda é pouco desenvolvido, né? Mas a energia elétrica, né, gente? Então a energia elétrica marca a segunda Revolução Industrial. Se a primeira Revolução Industrial é marcada pela máquina a vapor, a segunda Revolução Industrial é marcada pela energia elétrica. E aí, gente, olha, em adição ou em avanço à primeira Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, as indústrias têxtil e siderúrgica eram as principais indústrias, né? Na segunda Revolução Industrial, já há um avanço aqui, ó. Indústria petroquímica, indústria metalúrgica, indústria farmacêutica, indústria eletroeletrônica. Opa, e aqui, ó, maquinários, equipamentos, o aço. Tá vendo, gente, ó? 1850 já sabia-se como fabricar o aço, né? Mesmo que rudimentar, né? Os famosos fornos semi-enterrados que se utilizava, né? Fazia um buraco no chão e a partir do carvão vegetal se obtinha queima, né? Então era possível produzir aço, né? Então se descobriu aí o aço como, né, como segunda fusão do ferro que a gente fala, né? Então muito interessante isso. Melhoria nas condições de trabalho, consolidação do movimento operário. Gente, muito interessante isso daqui, né? Muito interessante, ok? Consolidação do movimento operário, né? Tava bom? Ainda não, mas é muito melhor do que as condições que os trabalhadores tinham na primeira Revolução Industrial, tá? Um dos filmes que vocês vão ver para fazer a atividade que eu vou propor é um recorte daquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, tá? Aquele filme me parece que é de 1936, né? Então em plena segunda Revolução Industrial. E aquele filme, gente, ele retrata um pouco, ele faz uma caricatura, na verdade, né? Ele faz uma caricatura de como era a relação de trabalho nas empresas, tá? Então vocês vão poder assistir, vão poder comentar um pouquinho sobre esses aspectos, tá? Capitalismo financeiro, olha só, de um capitalismo liberal para um capitalismo financeiro, ou seja, tendência à concentração das indústrias em torno de um capital financeiro. Ou seja, gente, já começou a haver um pouco de regulamentação do Estado, tudo bem? Criando aí grandes conglomerados empresariais, grandes empresas, grupos empresariais, né? Bom, consequência da segunda Revolução Industrial. Aumento da produção de mercadoria em menos tempo, ok? Porque a adoção de mais máquinas, mais equipamentos, mais tecnologias, né? Maior concentração de renda
nas mãos dos donos das indústrias, claro, né? O capitalismo, né? Avanços no sistema de transporte, principalmente o sistema ferroviário e marítimo, a vapor, né? Em função da tecnologia a vapor. Desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens e serviços, isso impulsionado pela descoberta da eletricidade e pela descoberta de outros materiais como o aço. Aqui é interessante, viu, gente? Ó, surgimento de sindicatos de trabalhadores com objetivos de defender os interesses da classe trabalhadora, né? Então começou a surgir aí os sindicatos de trabalhadores que pudessem lutar e defender aí os trabalhadores dos desmandos, né? Dos desmandos dos desmandos da classe dominante, né? Tá bom? Aumento do êxodo rural. O que é o êxodo rural, né, gente? É a migração de pessoas do campo para a cidade, né? As pessoas saem do trabalho braçal à procura de trabalho nas indústrias, nas grandes cidades. Tá? Aumento da poluição, claro, isso é um efeito colateral, não tem jeito, né? Aumento da poluição do ar com a queima de carvão mineral para gerar energia para as máquinas, né? Aqui cabe um adendo, né? A descoberta do carvão mineral também foi interessante, né? Em substituição ao carvão vegetal, né? Porque o carvão vegetal vem das árvores, vem da madeira, né? Então, a descoberta do carvão mineral possibilitou aí um cuidado maior aí e uma não exploração às árvores, a madeira, enfim, né? Crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias. Vocês estão vendo, gente? Não dá para a gente avaliar a Revolução Industrial ou as revoluções industriais somente pelo viés tecnológico, né? Olha um problema de ordem social aqui gravíssimo, né? Crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias, né? Cortiços na época, né? Pessoas morando muito mal, né? Tem todo um contexto social, né, que a Revolução Industrial causou. Aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. Com certeza. Doenças do trabalho, né? Doenças do trabalho. As famosas DORT, né? Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. As LERS, né? Lesões por esforços repetitivos. Então, o aumento de doenças e acidentes em função desse cenário de condições não boas de trabalho realmente ocorriam, né? Uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Gente, tá vendo? Não dá para a gente olhar a Revolução Industrial sem esse viés social, sociológico, né? Nós estamos falando em 1850 a 1950, né? Então tinha muitas crianças que estavam trabalhando, muitas crianças trabalhavam nas fábricas, né? Não era bom, não era bom. Olha aqui ainda, gente, olha relacionado à segunda Revolução Industrial até os anos 1950. Salários muito baixos, longas jornadas de 16 a 18 horas. Vejam que absurdo, né, gente? Trabalhar 16, 18 horas. Nós trabalhamos hoje 8, né? Muito puxado, né? Muito puxado, né? 8 a 10, 9, 10 no máximo, 12 horas, quando muito, né? Mas olha, de 12 a 18 horas, realmente era quase quase trabalho escravo, né? Condições insalubres no ambiente de trabalho. Vocês vão ver muito isso no recorte do vídeo de Chaplin, viu? Superexposição do trabalho feminino e infantil, já falamos, né? A ausência completa de qualquer assistência e preocupação ao trabalhador, né? Então, somente anos depois, com a criação dos sindicatos, que isso resolveu. Aqui tem uma imagem, né? Tem uma imagem aqui de uma fábrica, tá vendo? De uma linha de produção, tá? Os trabalhadores, os equipamentos alinhados, né? Ok?
Bom, indo para o encerramento, né? Terceira Revolução Industrial, aproximadamente aí nos anos 70, né? Acho que ninguém era nascido aqui, né? Eu tô quase lá, viu, gente? Eu sou de 73, né? Então, nos anos 70. Também conhecida como Revolução Técnico-Científica. Teve início nas últimas décadas do século XX, lá para os anos 1970. Ô, gente, embora hoje a gente esteja na quarta Revolução Industrial, alguns já começaram a falar em quinta Revolução, né? Não há dúvidas que foi nessa terceira Revolução Industrial, nos anos 70, que a gente teve aí o maior gap, né? Ou seja, o maior avanço tecnologicamente falando, né? Tá até mostrando uma animaçãozinha aí, né? Do aviãozinho, né? Aqui a gente tem o computador, aqui a gente tem o tablet, aqui a gente tem a TV, aqui a gente tem os robôs, né? Que são utilizados hoje em algumas fábricas, né? Aqui a gente tem o telefone celular, né? Ok? Antigo, claro, né? Mas é o telefone celular, né? Então, sem dúvida que a terceira revolução industrial, ela foi das revoluções industriais aquela que mais apresentou um gap, né? Ou seja, um avanço, uma diferença de tecnologia muito grande, tá bom? Então, é a etapa da industrialização com tecnologia avançada, como a informática, a robótica, a telecomunicações. Gente, tudo isso surgiu de 70 para cá, né? Claro, estamos falando de cenário mundo. No Brasil surgiu 1 ou 2 décadas depois, né? Eu comecei a trabalhar em 1989, 89 e 90. Gente, a fábrica toda tinha 2 computadores só, pra vocês terem uma ideia, né? Então realmente era começo da década de 90 foi o início aí da chegada aí desses recursos tecnológicos no Brasil, né? Então, olha só, informática, robótica, telecomunicações, a própria biotecnologia, tecnologia genética, enfim, gente, em vários ramos da ciência, em vários campos do conhecimento, né? Na década de 70, realmente, o mundo foi outro, né? O mundo passou a ser outro. Com o avanço da Revolução Técnico-Científica, né? Que é a terceira Revolução Industrial, diminuiu a oferta de trabalho pouco qualificado. É isso, né, gente? Vocês estão vendo? Não dá para a gente avaliar, não dá para a gente falar de Revolução Industrial sem a gente falar do contexto social, sociológico, né? A partir da terceira Revolução Industrial, a gente precisa conviver com essa realidade que é justamente a oferta de trabalho pouco qualificado, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais o trabalho menos qualificado ou pouco qualificado vai deixar de existir, né? Então, por isso cresceu consideravelmente nas últimas décadas a grande necessidade de capacitação. Sem dúvida, né, gente? A gente precisa estudar o tempo todo, né? O tempo todo a gente precisa estudar, né? Tem só mais 3 slides, tá? A quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, gente, é a partir dos anos 2000, né? O mundo industrial vive um momento de busca de melhoria de seus processos para qualificar seus produtos e reduzir custo, né? O foco sempre, né, gente, é produzir mais, melhor a um custo menor, né? Então, alguns países lideram essa modernização. E aí, gente, eu destaquei a China, né? Por que eu destaquei a China? Gente, porque a China hoje é também, com os Estados Unidos, a grande potência econômica do mundo, né? E os especialistas dizem que não vai mais que uma década para a China se tornar a grande potência econômica do mundo, né? E
E é assim, vocês são mais jovens, né, não devem se recordar, mas eu lembro que na década de 90, produtos que vinham da China, das indústrias chinesas, a gente desdenhava, né? A gente brincava, era o famoso Xing Ling, né? Porque não prestava, era de péssima qualidade, né? Já não é mais assim, gente. Já não é mais assim, né? Então, a indústria chinesa é uma grande potência e evoluiu muito, 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 muito. É claro que é um país que a gente não tem muita informação, né? Porque é um país fechado, é um país com regime político que a gente não sabe o que acontece lá, mas é uma grande potência econômica do mundo. Tanto é, né, gente, que ninguém quer perder a China como parceiro comercial. Todo mundo quer manter a China como parceiro comercial, né? Então, alguns países lideraram esse processo de modernização da quarta revolução industrial. China, Estados Unidos, Alemanha, Japão principalmente, né? Estas economias já estão praticando a indústria 4.0, né? O que é a indústria 4.0, gente? É o uso de todas essas tecnologias da indústria 3.0, né? Informática, robótica, telecomunicações, etc, etc. Só que por meio de sistemas de coordenação automatizadas, robotizadas, né? Por meio de internet, né? Ligação de todas essas coisas por meio da internet, conexões por meio aí de dispositivos de internet, né? Chamada internet das coisas, o famoso IoT, né? Internet das coisas. Então hoje a gente já tem, por exemplo, carros inteligentes, carros que, poxa, se todo dia eu faço o meu caminho de casa até o trabalho, esse meu carro, produzido por uma indústria 4.0, que tem inteligência artificial, ele vai armazenar esse caminho, vai chegar um momento que ele fala, cara, senta aí que eu te levo, eu sei para onde você vai. Então isso já existe, gente. É claro que existe uma série de interesses financeiros, políticos, né, que evitam, que não permite que isso chegue mais rápido, né, e que chegue a um custo acessível, né? Mas a tecnologia existe. Vocês estão vendo? O tempo todo eu falei de cenário político, o tempo todo eu falei de contexto econômico, social, sociológico. Quer dizer, não dá para a gente avaliar ou estudar ou considerar as revoluções industriais sem olhar para esses aspectos que extrapolam, né? Que vão além da questão tecnológica. Indústria 4.0. Padronização de arquitetura para facilitar a comunicação entre diferentes atores. Gerenciamento de sistemas complexos. Gente, as indústrias tinham no passado o que a gente chamava de servidor, né? Para armazenar todas as informações da fábrica, né? Era uma sala onde ficava um computador gigante e lá ficava armazenado todas as informações. Hoje não, né? Hoje está tudo na nuvem. Hoje não existe... algumas empresas ainda têm servidores, backups físicos, mas é muito raro. Hoje é tudo na nuvem, hoje é tudo virtual, né? Infraestrutura confiável de banda larga, sem dúvida. A gente está indo já para a tecnologia 5G, né? A gente está falando em 5G já tem 5G em alguns países da Europa. O Brasil tá discutindo ainda como é que vai ser esse marco de 5G, né? Segurança para as comunicações abertas, né? Gente, segurança cibernética, troca de informações, troca de e-mails, né, nas empresas, troca de documentação técnica, né? Então tudo isso hoje a indústria 4.0 se preocupa. Projeto e organização do trabalho, né? Organização e estruturação do trabalho, treinamento e desenvolvimento contínuo dos profissionais, regulamentação e marco legal. Vocês estão vendo? Aqui a gente já fala de regulamentação estatal, né? E leis que possam regulamentar isso, que possam controlar isso. Eficiência de recursos, monitoramento e manutenção de base de conhecimento, a questão do valor do conhecimento, né? A questão do treinamento, capacitamento, desenvolvimento.
Bom, e para encerrar, aqui ele dá um pouquinho, né, da evolução aí dessas 4 revoluções industriais. Por isso que a gente não pode falar revolução industrial no singular, né? São realmente revoluções industriais aí, desde 1750, desde 270 anos atrás até hoje, a gente tem passado aí por 4 grandes momentos aí da história da humanidade, tá bom? Então, ó, desde a primeira Revolução Industrial, com o primeiro tear mecânico, né? Passando pela segunda Revolução Industrial, né? Pela terceira Revolução Industrial, com o surgimento da eletrônica, do computador, né? E passando aí, chegando na quarta Revolução Industrial, nessa famosa indústria 4.0, que liga todas essas tecnologias da indústria 3.0 à internet, a sistemas inteligentes, a grande base de dados, né? Então, realmente, a nossa indústria hoje ela é uma indústria muito tecnológica e muito avançada comparado lá com o que nós vivíamos há 250 anos atrás, tá bom? Gente, então é assim. Então a gente encerra essa abordagem na aula de hoje, né? Então hoje a gente falou lá sobre os processos principais de apoio à produção, falamos dos sistemas de produção, conceito do sistema de produção, dos modelos de produção, né? Taylor, Ford, Toyota, e falamos das revoluções industriais, primeira revolução industrial, segunda, terceira, quarta revolução industrial, tá bom? Esse material